Preciso saber a sua opinião. Em uma luta acirrada, o dono do cinturão deveria levar mais vantagem? Então fique comigo para saber mais sobre isso. Este sábado nós tivemos o Grapple Fest 12, onde a Pedigo e o Team Planet estavam em peso lá. Nós até chegamos a fazer live a partir da luta do Pixley contra o Owen. E cara, essa luta foi cheia de wrestling força. A galera estava bem animada com essa luta. Toda hora eles saíam do tatame se empurrando. Teve um momento que o Owen jogou o Pixley na grade e ele sentiu as costas e desde então ele começou a reclamar de dor. Não sei se isso atrapalhou sua performance na luta, mas quem venceu essa foi o Owen por decisão. Depois disso tivemos o Jacob Couch contra o Tom Breeze, onde a luta mal começou, o Jacob já sentou puxando para a guarda. Fechou um triângulo na barriga, e a luta ficou nisso. O Jacob não raspou, não finalizou e o Tom não passou a guarda dele. E quem venceu essa por decisão foi o Jacob Couch. Tivemos o Yogen contra o John Blank. E essa foi a única luta que a gente acompanhou que teve finalização. Cara, o Yogen deu um bote puxando o John Blank para um triângulo. Ele fez a pegada de underhook no braço solto, que é a esgrima. Fechou mão com mão e fez uma pressão puxando esse braço para cima do triângulo. Tava muito forte ali, não teve jeito. Yogen venceu essa luta por finalização e agora é o mais novo dono do cinturão. Depois dessa tivemos o Keith Krikorian contra o Ashton Williams e essa luta foi decidida no finalzinho. Estava bem pau a pau a luta, cheia de tentativas de finalização, raspagem, aquela embolação. Estava até difícil de escolher um vencedor. Eu acredito que o Keith estava na frente por conta dos vários ataques e ter colocado o Ashton Williams em posição de defesa por várias vezes. Mas poderia ser de qualquer um dos dois a vitória até então. O Keith é muito flexível e a sua guarda é muito boa, então ele tentou ficar todo debaixo do Ash, só que o Ash se esticou e acabou ficando desse jeito, na montada meio que norte-sul. O Keith ficou preso nela e realmente, o que fazer nessa posição? O Ash se encolheu, abaixou o quadril e abraçou o quadril do Keith. Cara, difícil sair daí. Depois disso, ele variou para os 100 quilos e faltando uns 15 segundos, atacou um armlock. O Keith saiu, até tentou um heel hook, faltando uns 2 segundos, mas já foi tarde. Com esse domínio e esse último ataque no finalzinho do Ashton Williams, o fez ser o vencedor por decisão. E na última luta da noite, que estava em jogo, o cinturão de 80 quilos do Dante Leon, aconteceu uma coisa no resultado que eu preciso saber a sua opinião sobre isso. O que rolou? Até então, era para ser a luta entre o Dante Leon e o Andy Varela, só que o Andy teve que sair, não sei porquê. Acredito que tenha sido por conta da sua lesão no Who's Next. Não sei também há quanto tempo foi gravado, mas acredito que seja isso. Ah, só um adendo. Falando em Who's Next, vai sair o vídeo aqui no canal, tá? Falando sobre isso. Toda quarta-feira eles estão lançando um novo episódio. Infelizmente não tem legenda em português, mas está de graça no site deles. E tem várias lutas muito boas lá. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso, então se você ainda não é inscrito, se inscreva aí para você não perder. Então, o PJ Bark substituiu o Andy Varela nessa luta e não foi a primeira vez que ele enfrentou o Dante Leon, não. Em 2021, eles se enfrentaram nas quartas do Mundial no Gi, onde o Dante Leon venceu por vantagem. E essa luta tinha tudo para ser a luta da noite. Eles começaram com uma troca de wrestling pesada, indo para fora do tatame, até que o Dante foi entrar de queda no PJ Bark novamente e tomou uma invertida muito bonita. Que depois disso, eles não trocaram mais em pé.
Toda hora que eles ficavam em pé, o Dante sentava puxando. Fazia um jogo muito parecido que ele fez contra o PJ Bark no Mundial. Até que o Dante raspou e acabou ficando por cima. Ele passou a guarda do PJ, ficou dominando o quadril, mas o PJ ainda estava ativo na reposição. Só que eles estavam próximo do fim do tatame. E o árbitro teve que parar a luta e voltar para o meio. Ali não tem como voltar com a mesma pressão de ambos. Tinha que ter deixado a luta rolar. Mas aquelas barras de ferro e o público fica muito em cima. Aí é perigoso também. Realmente tem que parar a luta para voltar para o meio. Eles voltaram para o meio, se desvencilharam, ficaram em pé e o Dante puxou para a guarda novamente. O PJ deu um ataque de heel hook, mas o Dante saiu. O Dante até tentou alguns ataques nas pernas, nos braços, mas sem sucesso. Tivemos então mais uma raspagem do Dante, mas foi para fora do tatame. O PJ atacou um heel hook novamente no Dante, o Dante contra-atacou, eles então se desvencilharam. A luta acabou e quem venceu essa por decisão foi o PJ Bark. Mas assim, na luta tivemos essa queda do PJ e esses dois ataques no pé. Já do Dante, a gente teve uma raspagem, uma quase passagem e alguns ataques também. A luta foi bem acirrada, mas na minha opinião, o Dante dominou mais. Os dois ataques de heel hook que o PJ fez, apesar de ter esticado a perna do Dante, não sei se apresentou real perigo de finalização. Entendo eles darem a vitória para o PJ, realmente a luta foi bem acirrada. Mas como o Dante era dono do cinturão e a luta ali era a defesa dele, na minha opinião, o desafiante para tomar por decisão o cinturão de alguém tem que vencer com mais domínio, com mais clareza. Uma luta assim bem acirrada, acredito que o detentor do cinturão deveria ter mais vantagens na hora da decisão. Se não tivesse valendo o cinturão, beleza, mas era uma defesa. E mesmo assim na luta, eu vi mais domínio do Dante. E agora, o PJ Bark é o mais novo dono do cinturão de 80 quilos do Grapple Fest. O Dante saiu bem chateado com isso e agora eu quero saber a sua opinião. Você acha que o detentor do cinturão deve ter mais vantagem na hora da luta, assim como acontece no MMA, ou não? Deixa aqui embaixo a sua opinião. Bora conversar sobre isso, porque é sempre bom conversar sobre jiu-jitsu. E não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e comentar para dar aquela moral pra Rafa, porque aqui tem vídeo de jiu-jitsu todos os dias. Todos os dias, então valeu galera, ficamos por aqui, tchau, obrigado, tudo de bom. Separei esses dois videozinhos aqui pra você. Um é falando sobre a estreia dos irmãos Ruotolos na One, e o outro é uma posição que eu gosto muito, então se você não assistiu, assista porque eu recomendo.